Bom, para falar sobre a ação da temperatura na fermentação, nós temos que primeiro entender a ação da temperatura nos seres vivos. Que é isso que importa, porque a ação da temperatura na fermentação é a ação direta da temperatura sobre as leveduras, que são micro-organismos unicelulares, né? Que vão, uns fungos, que vão executar o papel de conversão do nosso mosto na nossa cerveja, né? Produzindo gás carbônico e produzindo também o álcool da cerveja. Bem, a temperatura nos seres vivos ela é fundamental. Tanto que a gente sabe, qualquer um sabe, que existem, por exemplo, animais que sobrevivem muito bem em ambientes frios, outros animais são de ambientes quentes. A gente sabe muitas vezes quando tem um pernilongo enchendo o saco, a gente liga o ar-condicionado, ele para de encher o saco, né? Porque a temperatura ambiental mudou. E alguns desses organismos, inclusive algumas plantas, né? Eles têm um limite muito reduzido para um ótimo funcionamento. Quando eu falo ótimo funcionamento, é a temperatura, um perfil, ali um momento da temperatura, o máximo e o mínimo, que ele vai executar as suas funções vitais da melhor forma. Isso não quer dizer que se sair alguns graus desse limite ótimo, ele vai morrer. Não é isso não. Ele apenas prefere trabalhar dentro de um certo limite. Então tem organismos que têm esse campo de oscilação de temperatura muito grande. E tem alguns organismos que não têm, né? Por exemplo, se a gente for dentro de uma mata, vocês podem muito bem observar que para a gente não tem importância nenhuma a diferença de uma temperatura, de uma umidade, de um local em cima da copa das árvores ou no solo. Para a gente não existe diferença basicamente, a não ser que a gente vai ver um local mais iluminado, menos iluminado, mais úmido, menos úmido, mas a gente toca o barco numa boa. Mas para uma briófita, por exemplo, um musgo, isso é uma diferença fundamental. Ela não vai nascer lá em cima e vai nascer na parte mais baixa da floresta. Pegando outro exemplo, como por exemplo os corais, que alguns de vocês já devem ter até escutado falar que os corais sofrem com as variações de temperatura, isso é pura verdade. Pequenas alterações da temperatura das águas dos oceanos pode levar os corais a morrerem, que a gente chama de embranquecimento dos corais. E isso pode levar até a extinção de algumas espécies de corais. Então, pequenas alterações para esses organismos são fundamentais. Também para o urso polar, devido à sua alta capacidade de viver em ambientes congelados, né? Só uma curiosidade, né? Quando a gente lembra do urso polar, a gente vê o urso, a gente fala, aquele animal branco. Na realidade, o urso polar tem a pele escura, o branco. Só para vocês verem a adaptação, o pelo branco é apenas uma adaptação fantástica. Primeiro, camuflagem no gelo e outra, os pelos são ocos, para que quando os raios de sol batam sobre o pelo, ele vire como uma lente de aumento e amplia o calor sobre a pele, tanto que o urso polar, naquele gelo extremo, ele sente até calor. Por isso que ele tem que se esfregar muitas vezes no gelo, só para vocês verem a adaptação. Então, esse animal adaptado desse jeito, né, dentro de um processo de seleção natural ao longo de milhares de anos, esse animal ele não consegue viver com essa condição orgânica em locais quentes. Então, pequenas oscilações de temperatura podem levar à extinção desse animal. Já outros animais, como nós, os humanos, nós nos adaptamos muito bem. Tem pessoas que vivem em locais extremamente frios, tem pessoas que vivem em locais extremamente quentes. Então nós temos um espectro de ação, de condições de sobrevivência maior do que muitos micro-organismos. Bom, a ação da temperatura também ela pode ser vista principalmente como ela atua em cima dos organismos. Bem, um exemplo clássico que vocês podem já ter observado, se vocês pegarem uma comida nossa normal do dia a dia, e vocês pegarem essa comida e fizerem um prato, um PF,
dois PFs iguaizinhos. Um você vai botar na geladeira, o outro você vai deixar na temperatura ambiental de um local quente, que é típico aqui do Brasil, né? Então, um vai ficar no ambiente, fora da geladeira, o outro dentro da geladeira. O que vai acontecer? Naquele ambiente dentro da geladeira, com a temperatura mais baixa, a temperatura atua sobre alguns micro-organismos decompositores e vão deixar eles lentos, porque a temperatura tende a acelerar o metabolismo dos seres vivos. Enquanto que aquele prato de comida que ficou do lado de fora da geladeira, com maior temperatura, né, ele vai ter um metabolismo mais acelerado, vai decompor primeiro a comida do que lá dentro da geladeira. É por isso que a gente usa a geladeira, não é para deixar a comida fria, é para conservar o alimento, impedindo que alguns organismos decompositores atuem sobre o nosso alimento e a gente consiga ter uma sobrevivência, né, do nosso alimento, né, por mais tempo, nas condições de utilização do alimento. Bom, dentre os seres vivos, nós temos dois padrões basicamente de seres vivos. Aqueles seres vivos que geram calor dentro do corpo e temos os seres vivos que dependem do calor externo. Bom, organismos que geram calor dentro do corpo, eles fazem isso através de reações químicas. Se vocês botarem a mão em vocês agora aí, vocês vão sentir que vocês estão quentes. Agora, quando uma pessoa morre, um animal morre, ele fica frio. Por quê? Porque parou de realizar esse metabolismo. Então nós temos uma condição, nosso corpo nos prepara para poder, a gente gasta energia para isso, para todo o funcionamento das nossas enzimas, que elas atuem de uma forma uniforme, né? Que elas atuem dentro de um padrão de temperatura ideal para elas. Por isso que a gente regula a nossa temperatura e com isso a gente gasta muita energia. Já outros seres vivos, como por exemplo os répteis, eles precisam do calor do sol para poder aquecer o corpo e para poder realizar as suas funções vitais de uma forma eficiente. Aí vocês entendem agora por que os jacaré, né, os crocodilos, eles ficam na beira dos rios tomando sol. Eles acabaram de comer, um exemplo, né? Acabaram de comer. Se eles ficarem dentro d'água com a temperatura mais baixa, o metabolismo vai ser mais lento, é como se ficasse dentro da geladeira. Consequentemente, a digestão deles não seria muito legal, seria um pouco arrastada. Por isso, eles saem da água, ficam expostos ao sol, aceleram o metabolismo e digerem com maior eficiência. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é a nossa própria digestão. Quando a gente come, por exemplo, um determinado alimento, quando chega no estômago, nosso estômago só digere proteína. Então, no nosso estômago, para poder realizar essa ação de digestão, nós temos ali uma ação, embora a temperatura esteja estável, o pH. O pH atua junto com a temperatura. Então, o pH do nosso estômago é extremamente ácido, em torno de 2 a 3 na escala de pH. Então, a proteína começa a ser digerida ali, dentro de uma mesma temperatura, mas outros fatores também vão interferir na ação dessas enzimas. Quando esse mesmo alimento sai do estômago e vai para o intestino, a digestão no intestino não é mais ácida, ela é alcalina, em torno de 8. Então, aquelas enzimas que atuavam no estômago num pH baixo, num pH ácido, elas se neutralizam e começa uma nova digestão com outras enzimas no intestino para terminar a digestão da proteína. Então vocês estão vendo que a complexidade dessa ação de temperatura, pH, sobre os seres vivos é muito grande. E isso, as nossas leveduras não ficam de fora.